Boa noite a todos. É com muita alegria que de novo retorno às atividades dessa casa bendita, Bom Samaritano, onde corações amados têm o mesmo objetivo de todos nós juntos, o trabalho na seara do Cristo. E essa casa é tão especial porque me acolhe tão bem, e com isso a responsabilidade desse momento aumenta. Mas na noite de hoje nós estudaremos um item bem interessante que casa com esse momento atual que estamos vivendo, da pandemia, do isolamento, do sofrimentos, entre aspas, de muitas famílias, onde perderam entes queridos, mas que não compreendem ou entendem a causa primordial desse afastamento temporário do convívio. Mas o item está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Nós estamos falando lá do item 6, Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Então, item 6, Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. E o Evangelho nos traz informações bem contundentes, informando, primeiramente, que na Terra não está compreendida toda a humanidade. Nós, espíritas, e temos essa informação e esse conhecimento, que a Terra é só mais um planeta. Com relação à humanidade, o Evangelho nos cita e nos convida a ter uma analogia que é como se fosse uma aldeia perante uma grande cidade, uma grande metrópole. Só que, na minha opinião, é muito mais que isso. É como se fosse um povoado com relação ao universo. E é isso. A humanidade está em todo o universo, multiversos até, que até hoje nós não conseguimos descobrir quantos universos há na criação de Deus. Mas aí nós temos que entender o grau que a Terra se encontra na escala evolutiva onde o Livro dos Espíritos nos traz. Nós já saímos de um planeta de primitivo. Hoje estamos saindo também do planeta de provas e expiações, já adentrando no planeta de regeneração, na terceira escala. Então nós temos que entender que nessas escalas anteriores e nessas que estamos saindo, as misérias humanas ainda estão muito fortes, arraigadas ainda nas nossas manifestações, muitas das vezes. Quando perdemos o controle e malbaratamos ainda o desequilíbrio do nosso interior e ferimos alguém, mesmo de uma maneira involuntária, ou às vezes mostrando quem nós somos ou como ainda estamos, naqueles repentes nas nossas atitudes, e aí nós vamos perceber que nosso interior ainda transita do homem velho com o homem novo. É claro que a nossa busca incessante é termos a reação que o Evangelho apregoa, mas que ainda encontramos uma certa dificuldade de mantermos as nossas atitudes e as nossas reações no mesmo nível que queremos adotar, que é uma atitude de perdão, de indulgência, de compreensão da atitude do outro perante a nós, em todas as situações da vida. E aí o Evangelho nos traz essa lembrança. E ele ele usa de uma figura de linguagem bem forte, que fala que nós somos ainda, a Terra ainda é um hospital, é uma penitenciária e um sítio malsão,
No hospital onde estão os doentes, penitenciária ainda estão aqueles doentes moral, e nos sítios malsãos são aqueles ainda onde vivemos em um ambiente muito insalubre, devido às nossas más intenções, nossos pensamentos ainda ruins. Mas se nós formos observar, a Terra é tudo isso. Mas também, como nós já estamos adentrando no planeta de regeneração, nós já encontramos ambientes maravilhosos. E pessoas também maravilhosas que estão nos ensinando. E aí eu costumo dizer que na população da Terra já existem sim orientadores encarnados em nosso, contribuindo para a nossa evolução moral e espiritual. Nós encontraremos eles em várias etapas de nossas vidas. Várias etapas nós encontraremos esses instrutores e que não são proeminentes, não são conhecidos, mas eles fazem um trabalho de base importantíssimo na melhoria do mundo. Aí vem na condição de professor, de uma avó, de um tio, de um amigo, contribuindo assim sobremaneira em nossa educação moral e espiritual. Ou eu estou enganado? Se nós formos fazer uma reflexão e buscarmos no nosso passado, nós encontraremos esses irmãos que foram mandados pela providência divina a nos orientar. Quem de nós nunca recebeu informações, pedidos de mudança de comportamento? Todos nós. Então são os nossos instrutores. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós vamos aprender em conjunto a evoluir. Nós precisamos um do outro. É como se a evolução se dá de mãos dadas, um puxando o outro. Olha lá que interessante. E no Evangelho ele nos deixa bem marcado essa condição de ainda é necessário, todo o mal aparente, entre aspas, é necessário para o nosso aprendizado. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o comete. Então nós estamos aprendendo diuturnamente como nós devemos nos comportar. E com o comportamento, se escolhermos de ferir, de maltratar ou de nos afastar das leis de Deus, os nossos sofrimentos só aumentam. Se começarmos a perceber que a nossa mudança de atitude não nos livrará, num primeiro momento, dos sofrimentos, mas só que nós vamos olhá-lo de uma forma bem diferente e compreendendo por que sofremos. Esse resultado desse sofrimento, entre aspas, nada mais é das escolhas equivocadas que fizemos lá no passado. Lá no passado. E aí, pesquisando para esse momento, eu fui encontrar no Livro dos Espíritos uma questão bem interessante com relação à nossa reflexão de hoje. Na questão 132, 132 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta aos imortais, e a resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, no nosso caso, expiação. Para outros, missão. É como eu falei, nós sempre vamos encontrar missionários que eles agem de uma forma nos bastidores, tipo José, o pai de Jesus, que ele não aparece, mas que é um trabalho tão lindo, porque ele trabalha nos bastidores, em segredo, como Deus opera em nossas vidas. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes corporal. Nisso é que está a expiação. Então nós estamos entendendo, perante essa afirmativa dos nossos imortais superiores, é que tudo o que acontece conosco são reflexo das nossas atitudes lá no passado. E não precisa ser em outras encarnações, nessa mesmo. A resposta, eu costumo dizer,
que está tão rápida, a resposta divina está tão rápida, que nós podemos já encontrar parte da felicidade se começarmos a adotar para nós as leis de Deus em nossas vidas, libertando-nos, em definitivo, das atitudes que tínhamos no passado, de incompreensão, de falta de perdão, de falta de benevolência, falta de caridade para com o outro, acabando com o egoísmo e o orgulho exacerbado, que só feriu e esfacelou as nossas relações, fazendo-nos sofrer. E então nós temos uma escolha maravilhosa e definitiva de encontrarmos felicidade já nesta vida, perante todo o caos aparente que o momento agora nos oferece. Basta mudar o nosso olhar. Mas ele continua. Para executá-la, é que cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então nós já podemos encontrar aqui, nesse mundo de expiação, findando, iniciando regeneração, uma missão diretamente em trabalho com Deus. Isso está em nossas mãos. E todos nós, não temos dúvidas, que nós já viemos para esta encarnação com uma missão específica. E a primeira é trabalhar a nós mesmos. Depois, se conseguirmos, e aí extrapolar e trabalhar em nossa volta, para a nossa volta, em todos os sentidos, família, trabalho, na rua, na casa espírita, enfim. E aí na questão 133, eu não li toda a resposta, tá, pessoal? Pesquisam depois a questão 132, tem uma resposta mais completa, e aí depois a questão 133 tem o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Mesmo escolhendo vivenciar o Evangelho de Deus desde o princípio, quando fomos criados, e aí a pergunta é, tem necessidade de reencarnar? Porque a gente pode perguntar, poxa, por que eu tenho que reencarnar tantas vezes? Né? E aí a resposta é a seguinte: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Vou repetir. Se instrui nas lutas e tribulações da vida corporal. Nós aprendemos no mundo espiritual como é que nós devemos nos comportar e agir e reagir. Só que é só nas reencarnações, porque esquecemos essas lições pelo véu do esquecimento da encarnação, e aí ela vai estar lá de forma latente e instintiva no nosso interior. Será se eu aprendi mesmo essas lições? Aí vem a oportunidade de provar. São as provas. Quando não expiamos, nós teremos que provar se eu já estou apto a subir um novo degrau na escala evolutiva. Aí vem essas provas, que é a prova da resignação, a prova da humildade, a prova do perdão, enfim. Nós seremos provados e testados como é que eu estou no meu interior mesmo, colocando o amor divino na sua acepção mais ampla. Mas ele continua. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas da tribulação e da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem méritos. Então a resposta é sim, todos devemos passar pelas experiências das encarnações, porque são elas que vão nos burilar e nos aperfeiçoar. Todos os espíritos superiores passaram pelas dificuldades que estamos passando. Uns passaram mais tempos repetindo os mesmos erros. Outros aprenderam a aceitar o primeiro erro, pegaram o ensinamento no mundo espiritual e aí mudaram o comportamento. Mas todos nós temos que passar pelas várias encarnações com o objetivo do nosso burilamento. Mas isso é bem interessante,
Porque nós vamos descobrir que existe, como Emmanuel nos fala, que nós temos que desenvolver as duas asas que o espírito superior possui para poder alçar voos mais altos, que são a primeira asa da intelectualidade, do aprimoramento intelectual e a asa da moralidade e espiritualidade. Ninguém pode voar só com uma asa desenvolvida. Nós temos que desenvolver o todo. Porque o espírito superior tem um conhecimento de todas as ciências. Imagine Deus. Como é que ele manipulava as energias? Pelo conhecimento absoluto que ele tem de tudo, de todas as ciências. Então, para isso, demanda tempo. Não vai ser em uma encarnação que nós aprenderemos tudo isso. Então, graças a Deus que a doutrina espírita não nos engana. Não, isso é uma luta milenar. Nós chegaremos a Jesus, um dia chegaremos, talvez milhões de anos, mas chegaremos. É claro que ele não vai estar mais nesse patamar, vai estar muito acima. Mas aí nós temos essa informação muito contundente, que a libertação do sofrimento está em minha mão, mais de ninguém. A escolha é muito pessoal. Mas no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Canto Xavier, editada por Emmanuel, nós vamos encontrar na lição 133, o grande futuro. Qual é o futuro destinado àquele que resolve seguir na sua vida as lições deixadas por Jesus? Eu estou falando mesmo das leis naturais, que somos convidados a segui-la e aí encontrar o caminho da felicidade. É uma fala, a parte evangélica que está em João 18:36 diz assim: mas agora meu reino não é daqui. E aí Emmanuel destrincha isso de uma forma brilhante, que vai causar e nos dar instrumento para enfrentar esse mundo na qual estamos vivendo. Que muitas vezes a gente pode pensar assim, poxa, como é que já está saindo do mundo de prova e expiação, já adentrando de regeneração, enquanto nós conseguimos observar ainda tanta miséria, tanta maldade. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu vi numa imagem de uma reportagem de um avião, um caminhão tombado na estrada e as pessoas levando na cabeça os televisores que esse caminhão carregava. O primeiro impacto foi de muita tristeza. Aí pode pensar assim, poxa, não tem jeito. Como é que ainda tem nesse mundo pessoas que agem dessa forma? Mas aí nós temos que entender, por isso ainda que estamos ainda num momento de provas e expiação, e que devemos compreender que a regeneração não vai se dar por poucos anos. Não. Ela vai, e Haroldo costuma dizer assim, Haroldo Dutra, que a transformação do mundo se dará do berço ao túmulo. Do berço já chegando espíritos melhores, como nós temos observado nas crianças de hoje. E no túmulo indo aqueles espíritos que não vão ter mais oportunidade, no aprimoramento, nesse instante, de permanecer aqui conosco. Infelizmente, estarão sendo convidados ou imputados à permanência em mundos primitivos, onde eles vão ter que aprender pela dureza do ambiente. E aí, no arrependimento, possa vir a transformação. Então está em nossas mãos continuar ou partir para mundos mais evoluídos e continuar a nossa ascensão. Mas diz assim, desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Deliberadamente. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração, quando interrogados expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Por isso que eu falei do caminhão. Reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o reino
que o seu reino ainda não se instalara no círculo humano. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não desertou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu, mas agora, meu reino não é daqui. Semelhantes afirmativas revelava-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se faz mais densa em torno dos problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem a pura ilusão visual. O que ele quer dizer aqui? Que nós, para mim, tocou muito, que eu não podia ficar muito chocado com a atitude daquelas pessoas que estavam levando os televisores. Que eu possa fazer uma prece por eles, mas a humanidade ela não está ali representada. E nós temos que entender que o bem já prevalece sim na Terra. O problema é que o mal é que vão para as notícias, vão para os meios de comunicação, porque eles ainda chamam mais a atenção das pessoas do que o bem. Mas não tenhamos dúvida, o bem já está sim, em maior número aqui entre nós. A atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo inculpirá a própria vitória. A atividade divina jamais cessa. No quadro da luta benéfica, as dificuldades que passamos, o burilamento, é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. Não adianta de ficar rezando o dia todo em casa. Nós temos que partir para a ação. E é na ação que encontraremos a nossa liberdade, em definitivo, junto com a ascensão espiritual. Portanto, o amor em ação é a caridade. Nós não conseguiremos nos libertar de nós mesmos, do homem velho, sem o outro, sem beneficiar o outro. Não existe isso. Isso é o extremo do egoísmo. Se nós resolvemos fugir do mundo e partir por uma atitude de contemplação, nós estamos deixando de fazer o bem. Eu quero ser feliz, Érica. Ótimo, maravilha. Faça o outro feliz. Nós não encontraremos a felicidade interior se não transportarmos essa felicidade para o outro, ou se não fizermos o outro feliz. Nós temos que ter essa convicção. E aí pararmos de lamuriar, de reclamar, porque tudo dá errado comigo. Não, tudo não dá errado com você. Você, com as suas escolhas e atitudes, é que fazem as coisas dar errado, entre aspas, para você. Então que possamos mudar nosso foco e atitude perante a vida. No livro Pão Nosso, na questão 138, lá no final, não vou ler todo não, o nome da lição é Vejamos Isso. Diz assim: quando Jesus penetra no coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem. Olha que bonito isso, e forte. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Olha que bonito isso. Olha que interessante. Quando Jesus adentra nosso coração, nós não encontraremos mais a nossa salvação individual. Nós seremos instrumentos, as mãos operosas de Deus na vida daqueles que comungam conosco essa transitoriedade nesta encarnação. É isso que ele está afirmando. E aí, cabe a reflexão. Eu não sou mais responsável só por mim. Eu sou também responsável por todos aqueles que Deus me colocou
na minha vida. Todos aqueles com quem eu compartilho o meu dia a dia. Todos aqueles com quem eu compartilho o teto que me abriga, se for uma questão familiar. Todos aqueles que compartilham o pão, a aquisição do pão material, onde eu estou laborando, no caso, o trabalho que me oferece o salário. Todos aqueles que compartilham a minha educação pela minha intelectualidade, no caso, nos estudos, na faculdade. Todos aqueles que compartilham a vida diariamente, no trânsito, no supermercado. E nós temos a condição de evangelizar através das nossas atitudes. Lembram de Chico de Assis, Francisco de Assis, quando se despediu dos apóstolos, seus discípulos? Vão, espalhem-se pela Europa e evangelizem. Se for muito necessário, falem alguma coisa. Então nós temos agora o dever de evangelizar através das nossas atitudes, não da palavra, não do que falamos, mas como agimos e reagimos perante os outros. Nós seremos, sim, e somos já, muito observados, principalmente em casa. Tu não é espírita? É isso? Ou é só eu que escuto isso? Tu não é espírita? Perdoa. Tu não é espírita? Por que não ajuda? Então nós já somos, sim, referência. Referência de amor. Então que possamos colocar em nossos corações essa referência mesmo, contundente, enraizada, do amor de Jesus em nossas vidas. No livro A Gênese, no capítulo 28, são chegados os tempos. Lá no item 5, eu encontrei uma síntese bem interessante para nós entendermos e nos colocarmos nesse contexto hoje na qual estamos inseridos, que é nessa encarnação. Nesse contexto de muito desvario, muito desequilíbrio, muitos extremos ainda. Mas diz assim: a humanidade tem realizado até o presente, Gênesis 28, item 5. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Está bem claro, né? Temos evoluído bastante. Se formos comparar os últimos 100 anos, é gritante a nossa transformação. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar: o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que eles assegurem o bem-estar moral. O bem-estar moral ele vai ficar assegurado quando nós aprendermos a sermos fraternos, caridosos, solidários. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, resto de outra idade, boas para certa época, suficiente para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam. Olha a afirmativa. Estou falando da Gênese. Há mais de 150 anos atrás. 140 e poucos anos atrás. Mais de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Nós encontraremos a verdadeira paz e felicidade quando acabar em definitivo com o orgulho, o egoísmo. Que o orgulho e o egoísmo nos levam a ter a inveja, o ciúme. Imagina isso. E assim vai. E aí acabando com todas as formas as nossas relações, nos trazendo só o sofrimento interior, os arrependimentos, o se achar só, o se achar vítima, e aí por aí vai.
uma conversa com um psicólogo levaria talvez 3 dias para nós chegarmos a essa conclusão. Mas ele continua. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Esta fase é essa que nós estamos vivendo, em que neste momento se elabora, é um complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril é o da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Nós estamos numa era totalmente marcante para a humanidade, de transformação, e que nós devemos agradecer muito essa bela oportunidade que estamos vivenciando, todos nós, nesse momento. E a pandemia facilitou bastante essa reflexão. Nós nunca rezamos, oramos tanto em família como nesse período. E quantas energias salutares nós irradiamos a partir dos nossos lares quando adotamos essa postura. Quanto nós contribuímos nesse momento para que o mundo espiritual se enchesse dessa energia benfazeja envolvendo a Terra como um todo. Então foi uma transformação imensa que nós não temos notícias ainda, mas que no futuro saberemos o que houve. Principalmente, por isso que eu costumo dizer que o bem já prevalece sobre a Terra. Porque se nós formos observar a nossa própria família, a quantidade de pessoas que se reuniram e que pediram de uma forma ou de outra, mas que se uniram a Deus, emitindo energias salutares em benefício de todos, mesmo que não fosse de uma forma consciente, mas que foram utilizadas, com certeza, pelos sábios espirituais para amenizar o que nós mesmos poluímos no passado. E que o trabalho foi gigantesco, que está sendo feito e que foi feito em prol de nós mesmos na humanidade a partir do mundo espiritual. Mas, e aí eu queria lembrar que todos nós, da doutrina espírita, nós não podemos ver a Terra hoje com essa perspectiva de um sítio malsão, de um cárcere. Não. Nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos tendo a oportunidade, no momento, de sofrermos um burilamento grandioso e ganhando décadas, talvez centenas de anos, para a nossa evolução interior. Porque nós temos toda a instrumentalização necessária, o conhecimento, para mudarmos a postura que nós viemos tendo até então. Mas que já foi mudada durante as últimas 2, 3 encarnações passadas. E não tenho dúvida que agora, a partir de agora, todos nós estamos sendo preparados para receber quando acabar o isolamento social como está acabando, mas quando voltarmos para as nossas casas espíritas, nós estaremos mais seguros do nosso verdadeiro papel, que é receber a grande quantidade de irmãos que vão vir querendo, sedentos dessas informações, sedentos de um acolhimento, sedentos de um porquê que nós estamos passando por tudo isso. Não tenhamos dúvidas. Então que devemos preparar as nossas casas, abrindo nossas portas para esses corações que vão vir em grande quantidade. Mas no livro Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada por Emmanuel, lá no capítulo 31, Os Espíritos da Terra, lá no final tem a missão nossa, descrita por Emmanuel, com o item Missão do Espiritismo. E aí é bem interessante isso para nós, fazermos essa reflexão. E aí eu queria fechar com esse lembrete de Emmanuel, que ele chamou de Missão do Espiritismo. Diz assim: em vossos dias, o Espiritismo representa o Consolador prometido pelo Cristo. É uma afirmativa. Aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo.
É extraordinária a mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Nós temos que dar o devido valor ao Espiritismo em nossa vida. Diz assim: ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros, espalhando a boa nova da imortalidade. A doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada, gloriosa missão. Qual é a sagrada, gloriosa missão? Tornar-nos a todos homens de bem. E com isso, transformar em definitivo as nossas relações com Deus, primeiramente, conosco mesmo e com o próximo, que é, ainda hoje, a nossa maior dificuldade. É colocar o amor em ação nas nossas relações com o próximo. Mas esse é o pedido que João, já na sua fragilidade, com mais de 90 anos, nas suas prédicas, porque ele também dava palestras, a única frase, já sem força, amparado por alguns amigos, auxiliares, ele só falava isso: amai ao próximo como a si mesmo. Essa será a vossa libertação. Então, que possamos ser instrumentos de amor na vida daqueles todos que nos cercam. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar e comungar com todos os irmãos dessa casa bendita que tão bem me acolhe. Que possamos ter um olhar diferente, um olhar de esperança, um olhar de fé para todos esses acontecimentos que estão ao nosso derredor. Porque não tenhamos dúvida, foi todo em nosso favor. Se adentrarmos mais profundamente, nós descobriremos o grande amor que Jesus tem por nós quando nos oferece a oportunidade de nos isolarmos e olhar para a nossa família, porque nós não tínhamos dado o devido tempo para fazer o que nós fizemos nesse isolamento. Foi olhar para cada um e conhecê-los mais profundamente e perceber o quanto nós poderemos fazer por nós e por eles para enfrentar as dificuldades da vida, dificuldades entre aspas, que nada mais são de que nosso aperfeiçoamento e burilamento espiritual. Então nós temos e tivemos uma grande oportunidade de mudar o nosso olhar nesse isolamento. Então que possamos agradecer tudo o que nos acontece e aconteceu e marcharmos fortes, resolutos para um mundo melhor e sermos esses soldados destemidos de Jesus para a transformação do mundo. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada para comungar essas informações com esses irmãos tão queridos dessa casa que tão bem me acolhe. Boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um. E que logo mais estaremos juntos, nos abraçando, matando a saudade, porque precisamos sim
dessas energias de amor a nos envolver, é como se fosse um oásis para continuarmos o trabalho, na qual escolhemos o trabalho na construção de um mundo melhor. Boa noite a todos, meus irmãos. Muita paz. Que Deus abençoe a todos.